Pavanamo Kevalam, Pavanamo Kevalamo, 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 Pavanamo. Namaskar. E hoje em dia, nossa planeta, o mundo, está passando, né, por várias doenças, né? E muitas pessoas estão morrendo, né? Se não doença de câncer cardiovascular, mas uma dessas doenças que é muito forte, que nós podemos curar isso, prevenir isso, são as doenças psíquicas. E essas doenças psíquicas criam muitas bagunças, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu queria pegar alguns exemplos. Por exemplo, pessoas que estão com muitas doenças psíquicas, de depressão, que até que essas pessoas cometem suicídio. Esses tipos de doença, a gente pode prevenir eles. Como? Se a gente entendeu o que significa a vida humana, o que significa a essência da nossa vida, a essência da nossa existência. Se eu puder dar um outro nome para essa palestra, eu poderia falar qual é o propósito da nossa vida. É isso que é importante. Quando eu falei de propósito da vida, o que eu falo da vida, principalmente? Eu não estou falando de uma vida como ter uma casa, ter uma família, né? Tem uma vida, você tem um status social, você é médico, você é professor, você é, não sei lá, vocês entenderam o que fala, né? Vai lá na festa, aproveitar, vai no rolê, né? A vida é nós mesmo, né? A vida, não existe um universo, não existe uma planeta se não tem cada pessoa.
Então, se a gente entendeu que essa vida é nossa, esse universo é nós mesmos, eu sou o universo, eu sou essa vida, a gente não vai gastar tempo, gastar nossos dias, entrar num sistema onde de manhã você levanta quase 7 ou 8, vai trabalhar, volta. Por quê? Para ter comida, para comer, para manter e para viver por essas coisas que eu acabei de falar. A gente precisa entender que não existe nenhuma criação sem um Criador. E como não existe criação sem um Criador, tem um motivo que faz que todas as coisas nesse universo estão criadas. E hoje é isso que nós vamos discutir. Qual é esse propósito da nossa vida? Por que a gente está aqui nesse planeta? Por que a gente medita? Qual a essência dele? Se a gente conseguir entender o propósito da nossa vida, com certeza a maioria das doenças psíquicas que a gente está sofrendo, né? Instabilidade, a mente não está estável, a gente vai conseguir prevenir isso. E para entender isso, a gente precisa entender qual é a essência de cada coisa que existe. Como eu falei antes, cada coisa que existe, cada coisa, para ele existir tem que ter um Criador, né? Esse Criador a gente chama ele Deus. Mas qual é a nossa relação com esse Criador? Qual é a nossa relação com esse Deus? Porque como a gente foi criado dele, a gente é uma parte dele. E a gente, na verdade, nunca conseguiu entender o que a gente faz, é uma parte da consciência, de uma forma bem pequena. Só que a gente tem que desenvolver essa parte para a gente entender a grande essência da nossa vida. E para entender isso, a gente precisa entender o Dharma, a essência da vida. Quando eu falar de essência da vida, eu quero falar de característica. Cada coisa que existe nesse universo, depois que foi criado pelo Criador, ele tem uma característica, tem uma essência. Vou pegar um exemplo. A água, qual é a essência, a característica de água? É de molhar. Qualquer coisa que entra em contato com a água, ele vai molhar. Não tem como. Qualquer coisa entra em contato com a água, vai molhar. É a essência, a característica, o motivo da existência da água nesse universo, nesse planeta. Qual é a essência, a característica de fogo? A característica de fogo é de queimar. Qualquer coisa que entra em contato com o fogo, ele tem que queimar. E nesse universo, quando Deus cria todo, o planeta todo, né? Eles criam várias coisas, que são as coisas físicas, como as plantas, os animais e o ser humano. O ser humano também tem uma característica. As plantas têm também uma característica, porque eles fazem parte dessa criação da consciência suprema. E a gente sabe quais são as essências das plantas, como que as plantas eles ajudam para ter oxigênio, para a gente respirar, da fruta, né, criar beleza, né? Esses animais que são mais próximos do ser humano. Os animais também, eles também têm uma essência característica, o motivo da existência dele. Dhamma, que é a terra sânscrita, Dhamma, significa o que sustenta, o que sustenta a existência. E todas as coisas que existem têm um motivo. E se a gente conseguir entender, entra mais profundo, depois o ser humano
aquelas coisas mais próximas de nós são os animais. E existem dois tipos de Dharma, que é nosso Dharma natural, o Dharma da natureza, e o Dharma cósmico, que é o que a gente fala, o Bhagavad Dharma. E é isso que eu vou explicar. Os animais, do mesmo jeito como o ser humano, eles têm esse Dharma de natureza muito forte. Quais são os Dharma características dos animais? Primeira coisa que a gente precisa, primeira essência da vida do ser humano é comida. Não existe nenhum ser humano, né? Mesmo as plantas, eles precisam de água para viver. Os animais precisam de comida para viver. E o ser humano precisa de comida também para viver. É por isso, hoje em dia, a comida não deveria ser uma crise. Comida deveria ser uma coisa garantia para todo mundo. Porque a primeira coisa que a gente precisa é de comer. E todas as nossas vidas, dia a dia, a gente gasta, trabalha. Por quê? Para ganhar dinheiro, comer e manter isso. Sim. A segunda característica, essência do ser humano, depois comer, o que é? É dormir, de descansa. Os animais também, eles têm essa característica de descansar. Quando vê o gato, o gatinho, vê o cachorro, acabou de comer, eles vão descansar dormir. É por isso uma vez uma pessoa me pergunta se a meditação pode substituir, pode trocar o fato de dormir. Não. Dormir é uma coisa que nosso corpo precisa para descansar. Quando a gente descansa, faz o trabalho, desmemória, pega as informações e segura as coisas, é uma coisa natureza que nosso corpo precisa para acontecer. A terceira característica, a essência de ser humano e dos animais, é por criar. A gente precisa manter essa sociedade. A gente precisa criar, conhecer os outros, né? Para multiplicar a raça humana, as raças, né? Do gato, dos cachorros, né? A gente precisa disso por criar. E a última é o medo. Esse sentimento de proteger, esse sentimento de proteção, esse sentimento o medo de não conseguir ter comida, o medo de não ter casa. É por isso que vem essas necessidades de ser humano, de comer, e de ter uma boa educação, de ter um lugar para dormir, porque existe o medo. E esse medo é ele que cria esse ponte entre a vida, a essência natureza e a essência cósmica. É o medo que desenvolve esse sentimento. Porque o medo, que é uma das essências características do ser humano e dos animais, através do medo, o que acontece? A gente quer criar choque. Criar um choque psíquico. E esse choque psíquico, o que acontece? Ele cria um desejo pelo infinito para o ser humano e um desejo para os animais de se aproximar mais com o ser humano e criar mais essa relação diária. Então, os animais também, eles têm essa capacidade de pensar, essa capacidade de raciocinar também. E muitas pessoas pensam que eles são superiores que os animais. O meu mestre falou
os animais também. Eles têm devoção, eles querem conhecer Deus. Só que a forma mais elevada, de uma consciência mais elevada que ele conseguir ver, são os seres humanos. Eles entregam para o ser humano, eles dão muito amor para o ser humano, a gente dá muito amor para eles. Depois, o que a gente faz? A gente usa da confiança deles, mata eles e come. A gente dá muito amor, né, para eles, dá muito amor por causa de medo, né? O medo, né, de sobreviver das coisas, naturezas deles. Os animais domésticos, eles se aproximam de ele comer e falar que Deus dá esse direito de comer os animais, que é coisa errada. Eles se aproximam de nós porque ele precisa manter a vida deles, eles precisam manter as raças deles. O que nós temos que fazer é ajudar eles através desses progressos. O meu mestre fala de novo, os animais, se a gente dá treinamento para eles, eles conseguem ajudar o ser humano, ajuda esse planeta também. Entendeu? E hoje em dia a gente pode ver. Tem cachorro, cara, que são exercícios, né? Que conseguem ajudar a polícia de trabalho, né? Que faz o trabalho muito bem. Eu consegui ver alguns vídeos, tem alguns animais, eles têm essas capacidades de pensar, a intuição muito forte, entendeu? Mas agora o que acontece? O ser humano, comparado com os animais, tem essa consciência mais elevada, tem essa consciência de um criado mais grande, maior, né? E a gente chama ele a consciência suprema. E esse medo de manter a nossa raça, esse mundo, nossa família, o que ele cria? Ele cria esse Bhagavad Dhamma. Bhagavad Dhamma, que é o desejo pelo infinito, o desejo para fazer uma união com a consciência suprema. E o que acontece? A mente começa a receber choque psíquico. A gente tem um telefone que é o iPhone 9, e aí chegou o iPhone 10, você quer o 10, você não quer o 9. Você tem o X, você não quer mais o X, você quer o outro. Você tem o carro, mas o último modelo que acabou de sair, ano que vem o outro, você quer aquele outro. Então mostra que o ser humano, psiquicamente, ele quer alguma coisa infinita, uma coisa que ele conseguir obter para sempre, que dá uma felicidade para sempre, que dá uma paz para sempre. E isso chama o primeiro Bhagavad Dhamma é expansão mental. A nossa mente quer expandir. Como a nossa mente quer expandir, ele quer uma expansão de uma coisa ilimitada, o que a gente faz? A gente que não sabe como fazer isso, a gente pega as drogas, hein? O que a gente faz? A gente pega a ayahuasca, hein? Para o quê? Para conseguir trabalhar as outras partes neurônios para criar essa conexão com a consciência suprema. Mas aí o que acontece? A droga se torna um vício, hein? O ayahuasca se torna um vício que não um processo natural. E aí o que acontece? Quando aquilo se torna um vício, você não consegue controlar. E aí o que acontece? Ele começa a criar problema nos nossos neurônios, nos nossos cérebros, e aí você começa a ter uma mente louca. Então, como a nossa mente quer algo infinito, então a gente precisa dar isso para o ser humano, que é uma das características, essência cósmica do ser humano, que é o fato de expandir a mente dele, de criar essa expansão maior. E por isso que a gente está na busca de coisas intelectuais. A gente lê um livro agora, você quer ler, você quer mais informação.
você foi na escola estudar um outro livro, você foi fazer a prova, tem outras perguntas que vem que você não conhece. Então existe algo bem maior e a gente sabe disso. E como a gente sabe isso, o que acontece? A gente quer expandir a nossa mente. E qual é esse processo que a gente usa para fazer essa expansão, que é um dos característicos cósmicos do ser humano? A gente faz a meditação. É a necessidade da meditação. Porque a meditação ajuda a concentrar. Quando você concentra e pensa em alguma coisa, o que acontece? A sua mente está progressando, evoluindo. Até que você identificar a sua mente com aquilo e você conseguir atingir a felicidade final naquilo. Que é o primeiro característico, essêncio. Além de ter esses 4 coisas natureza de procria, dorme, come e o medo, a gente tem essa expansão pelo infinito. A gente quer algo infinito. Ah, sim. O gato, você dá um amo para ele, você dá uma comida para ele e fica bom. Tá tudo bem, ele dorme, ele procriar, tá, e proteger porque está em casa, tá tudo bem. Mas o ser humano, ele já sente que ele quer mais. Então, vishta é a palavra sânscrita. A gente quer essa expansão psíquica, essa expansão que é além de todo, de discriminar, de preconceito todo, que é o primeiro característica, essência do ser humano. Qual é a segunda? O ser humano, além dessas 4 características de natureza que ele tem essa capacidade de fazer serviço, que é o serviço. Os animais fazem serviço também, né? Mas a diferença é serviço desinteressado. Não você faz o serviço e receber um dinheiro. Nós, ser humano, a gente está pronto de ajudar os outros, hein? De dar um serviço para dar prazer para os outros, né? Tipo, você quer fazer um serviço podada, quer dar um açaí podada para ficar feliz sem algo em retorno. Isso é o serviço desinteressado, né? Os animais, eles fazem serviço. Como a gente ajuda eles para fazer serviço? A gente, como por exemplo os cachorros são no exercício, né? Eles receberam uma comida e aí eles entenderam, se conseguir achar a droga, o mestre vai dar uma comida para eles. Então, mesmo que ele faz serviços, eles têm uma expectativa, algo de retorno. Mas o ser humano é além disso. A gente, além disso, porque a gente entendeu que serviço pela humanidade é serviço por Deus. Porque cada pessoa que existe tem a consciência suprema neles. Entendeu? Como você entendeu que cada pessoa tem a existência humana, a existência cósmica, todas as pessoas é Deus, e aí você quer servir aos outros para dar prazer por Deus. Entendeu? Mas os animais, eles querem fazer serviço para dar prazer para nós, porque eles conseguiram ver o ser humano como Deus para eles. Mas a gente entendeu que a criação, nós não é Deus. A gente entendeu que tem uma consciência além, suprema, que é mais forte, que a gente faz serviço por Deus. Entendeu? É isso. A gente tem essa capacidade de fazer serviço pelo nossos antepassados, que criar esses conhecimentos. Quando a gente, por exemplo, receber a meditação de Ananda Marga, a gente tem esse mantra que a gente faz, Pitpurushiddhama, Rishiddhama, Brahmparamba, Mahavi, Manau, Mahuta, Brahmaivate, Kamasamadira. A gente repete esse mantra porque para falar todos esses nossos antepassados, eu agradecer por criar os telesfórios, por fazer a vida ficar mais fácil. Então a gente faz um serviço de lembrança para eles. Mas os animais, eles não têm essa capacidade de fazer serviço pelos antepassados, né? Então, o
que a diferença, que é, em sânscrito isso se chama Shiva. Shiva significa serviço. A primeira é Vishtara, expansão mental. A segunda é Shiva, que é serviço, mas qual tipo de serviço? Serviço desinteressado. O terceiro característica e essência do ser humano, que faz que o ser humano precisa de uma vida cósmica, é que o ser humano tem essa capacidade de estar sempre no fluxo. Em sânscrito isso se chama rosha, fluxo. A gente, como entendeu que todas as coisas que criar nesse universo, todos criam pela consciência suprema, então, como a consciência suprema cria tudo, a consciência suprema faz parte de cada coisa que existe nesse universo. E como a gente tem essa capacidade de raciocinar, de entender que todas as coisas que existem nesse universo, todo é a consciência suprema, todo é Deus, o que acontece? A gente tem essa capacidade de estar sempre nesse fluxo. O telefone, não um telefone, é Deus, é a consciência. Por quê? Se eu entrar mais profundo as coisas que constituem a fabricação desse telefone, são os átomos, e o nêutron, elétron, próton, essas coisas que são, aí depois entra mais profundo, que são a energia, que além da energia, que é o quê? Que é a ideação. Então, da onde vem a ideação? A ideação vem da consciência. Então, tudo que existe, tudo é consciência. A gente tem essa capacidade de entender que cada coisa que existe tem a consciência suprema nele. Entendeu? E como a gente tem essa capacidade de estar sempre nesse fluxo, faz que a gente é um ser cósmico. Que é o terceiro característica e essência do ser humano, de veja Deus em tudo. E se a gente veja Deus em tudo, não vai ter guerra, não vai ter discriminação, mesmo que a pessoa é negro, branco, mesmo que a pessoa é pobre, rico. Se a gente entendeu que pobre, rico, negro, branco é Deus, se a gente está sempre nesse fluxo, a gente tem essa capacidade de elevar nossa sociedade humana. Hoje em dia, na planeta, os países, eles estão brigando, tem guerra, né? Porque eles querem criar uma sociedade para eles. A sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade indiana, a sociedade espanha, a sociedade... A gente não cria esse espírito de a sociedade humana, universalismo com um ramo cósmico. É por isso que tem todos esses guerra, sofrimento. Porque a gente não cria essas capacidades e não cria esse fluxo, não pensa que tudo que existe é produto da consciência suprema. E tudo é consciência suprema. E o ser humano tem essa capacidade de ver isso, que faz que nós somos ser cósmico. E se a gente entendeu isso, vai ter uma sociedade humana com muita paz. E qual é a última característica, a essência cósmica de ser humano? É que o ser humano tem essa capacidade de ver Deus como a meta dele. Tudo o que quer é Deus. Isso se chama Tat Stiti, em sânscrito. Tudo é Deus. A gente entendeu que a propósito do todo que existe, o meu objetivo é Deus. Tudo é Deus. A minha meta da vida é Deus. Não minha meta é de ter uma casa, é de ter uma família, é de ter o dinheiro. A minha meta é Deus. Esses quatro características, essência, a gente tem dentro de nós, e os animais não têm
Só aquela expansão que os animais têm essa expansão quando eles estão perto do ser humano. Mas naturalmente, se os animais não estão perto de nós, eles só dormem, comer, procriar e proteger. São 4. E a gente tem essas coisas dentro. Mas a gente não pode viver uma vida humana só para isso. De comer, dormir, procriar, vai na festa, aproveita, encontra alguém, né? E te proteger e ficar em casa. A gente tem isso também, aquele choque psíquico que cria esse medo que a gente tem, que é uma das características da natureza, o medo, de criar esse ponte para entrar na nossa essência natureza, de sair da nossa essência natureza e entrar na nossa essência cósmica, que é todo é Deus. E Deus é a meta da minha vida. Se a gente pensar isso, e se a gente entende isso, o Bhagavad Dharma, a gente vai entender que isso são as essências da nossa vida. Não vai ter depressão, não vai ter pessoas que cometem suicídio. Cometem de suicídio é porque a gente não está numa confusão. Por que a pessoa faz esse comete? Porque vocês pensam muito em pequeno eu. Você não conseguiu expandir esse pequeno eu com um grande eu. E aí você fica eu, isso é eu, isso é eu, isso é eu. Você fica nesse pequeno e aí o que tem? Você acha que você é culpado. Você é a culpa de tudo que tem. E aí você comete o suicídio. A gente tem que fazer as práticas. Que tem que fortalecer esse Bhagavad Dharma, essa essência. Quais são as práticas? Qual é aquele prática? É a meditação. Quando você medita, você identifica sua mente com aquele coisa infinita. Né? Quando você pensa no infinito, você expande, você dá aquela expansão que sua mente quer, e aí você tem esse sentimento de fazer serviço para os outros. É por isso eu sempre falo, a gente progredir espiritualmente quando a gente tem esse sentimento de servir aos outros e servir de uma forma desinteressada. A gente está espiritualmente na progressão espiritual quando a gente está sempre no fluxo, quando a gente vê tudo o que existe é Deus. Pensei de compartilhar com vocês. A razão que você sente muita confusão é porque você quer algo maior, infinito. E aquele maior infinito que você quer é Deus. É de virar um, se tornar um com Ele. Entendeu? Então é isso. Vamos meditar. Aprender meditação para expandir nossa mente. Para conseguir desenvolver a nossa consciência. A consciência individual, tira esse individual e fazer consciência universal. Porque consciência universal cria esse espírito universalismo, de amor universal por tudo. Entendeu? Então é isso que eu pensei de compartilhar com vocês. Gente, eu acho que está tudo claro para vocês que é a essência da nossa vida, o propósito da nossa vida. Agora eu vou responder a pergunta que eu fiz no começo. Propósito da nossa vida, a essência da nossa vida, a gente é um ser humano espiritual. Por que espiritual? Porque a nossa alma quer conectar com a consciência suprema. É por isso praticar espiritual é importante. Se não tem prática espiritual, vai ter confusão e a gente vai cometer suicídio
e a vida não vai fazer sentido para você. Tá? Namaskar. Agora, se você está em casa, vamos fechar os olhos, as mãos e vamos fazer a respiração consciência. Inspira, repetindo o mantra Bhavana. Expira, Kevala, e sente que tudo é a consciência suprema. Vamos entrar nesse fluxo. Se você tem ciúme intrapessoal, você já recebeu iniciação, repetiu o mantra pessoal. Se não, você pensa naquele mantra Bhavana Kevala, que significa que tudo é amor cósmico. Manda energia positiva para o planeta que precisa. Você tem esse poder, esse lei, essa mente forte de compatia, a energia cósmica com os outros. Se agora 40, 30, 20, 15, 5, 50 mil pessoas estão fazendo isso, mesma coisa, a gente compartilha mais energia positiva. Por 2 minutos, vamos fazer essa meditação consciente.
Gratidão, gente.